Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer um assunto que é super rotineiro no meu consultório e talvez seja algo que você já se viu passando e não sabe o que fazer nesse momento ou quer mudar a forma que isso acontece na sua rotina, que é o famoso comer emocional. São aquelas frases do tipo: "Ai, eu quando eu tô muito ansiosa eu como". Ou quando eu tô estressado, quando eu tô preocupado, eu acabo comendo uma coisa muito gostosa. Já aconteceu isso com você? Pois é. Isso, gente, é algo que acontece com muita gente. É muito comum. E isso na hora de perder gordura, tá? Essa característica é algo que nos atrapalha bastante. Porque é algo que faz com que a gente dê aqueles furinhos, é algo que a gente não segue a rotina alimentar saudável por essa questão emocional. Mas o comer é emocional. É impossível a gente comer sem emoção. Babem nessa informação, sim. Qual foi o primeiro alimento que a gente teve? O primeiro alimento que a gente teve foi o aleitamento materno. Então tem um amor ali envolvido naquele momento, e sim, tem emoção. Quando você vai sair com os seus familiares, tem emoção naquele momento do prato. Então o problema não é comer com emoção. O problema é tentar silenciar emoções com alimentos. E aí é onde causa o desequilíbrio, é aí onde muitas das vezes vocês acabam se sabotando mais do que devem. O gerenciamento dessas emoções é uma habilidade que nós precisamos desenvolver se a gente quer emagrecer e continuar emagrecido. Então, a maior parte das pessoas não aprendeu a lidar com as emoções desde a infância. Na verdade, a gente aprendeu muitas das vezes a esconder as emoções, né? Com frases do tipo: engole esse choro, não é para agir dessa forma, tá com essa cara de birra por quê? Melhora essa cara. Então a gente aprendeu a silenciar essas emoções ao invés de entendê-las para fazer com que aquilo faça parte da nossa rotina, mas que a gente não acabe tendo que descontar em algo as nossas emoções. E tá tudo bem, só que é esse assunto que a gente vai conversar e se aprofundar hoje em identificar essas emoções e como não descontar as emoções mais na comida. Vamos lá! Quero que primeiro vocês entendam como que as coisas acontecem na prática. Gente, é fisiológico algumas coisas, algumas atitudes que a gente tem na nossa rotina, tá? Primeira delas, o nosso cérebro, ele busca duas coisas a todo momento, tá? Ele busca o conforto, o bem-estar, tá? Então, o nosso cérebro busca sempre isso, grava essa informação. Busca sair de momentos onde a gente acha que está correndo perigo, né? Então, a gente quer prazer e sair de perigo. O nosso cérebro inconscientemente busca por isso. O que acontece fisiologicamente dentro do nosso corpo em momentos de sentimentos ruins, em momentos de estresse, em momentos de ansiedade, em momentos de frustração, em momentos de tristeza. Nós já entendemos que o nosso cérebro, então, ele é esperto e ele tem mecanismos para ficar bem, né? Quando nós sentimos esses sentimentos, nós ligamos um sistema chamado sistema límbico. Esse sistema límbico é o sistema que ele busca o bem-estar. Então, o que ele faz? Ele é como se ele agisse assim, ó, me tira daqui, faz alguma coisa para eu não sentir essa emoção, esse sentimento ruim, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Quando esse sistema límbico está ligado, ele não é racional. Esse sistema, ele é muito impulsivo pelo momento. E aí faz com que você esqueça dos seus objetivos, faz com que você só faça e não pense, né? Então, quando ele está ligado e a gente aprendeu que o alimento causa um conforto, a gente busca o alimento para sair daquela sensação de mal-estar, né? E aí o que o alimento faz? O alimento tem propriedades, sim, neuroquímicas de trazer sensações de bem-estar, receptores no seu cérebro de que quando você come um sorvete, quando você come uma pizza, aquilo te traz um bem-estar momentâneo. Mas
como o que causou aquilo não foi resolvido, o que acontece em seguida? Você come, fica lá felizona, depois de 10 minutos a sensação volta, aquela sensação de mal-estar, aquela sensação do que te causou toda essa bagunça volta e você se sente mais frustrada, sente incapaz porque você não consegue lidar com os alimentos ali, você não consegue segurar aquela vontade, então você acaba ficando o quê? Pior do que no começo. Só que na verdade, o que aconteceu nesse meio tempo é você sentiu uma emoção, só que você não usou outros artifícios para lidar com essa emoção. Você usou a comida e não olhou para o causador, não olhou para o que realmente causou tudo isso. Hoje nós vamos o quê? Falar um passo a passo para quando isso acontecer, ficar um pouco mais claro como agir e não usar somente a emoção para controle de regulação emocional, porque isso que aconteceu foi uma autorregulação, que foi aprendido que comer faz uma autorregulação. Na verdade, uma falsa autorregulação de sentimentos, né? Porque o causador ainda tá ali. O passo número 1 que você vai fazer quando você te der muita vontade, aquela vontade incontrolável, é esperar, dar um tempo. Cris, o que isso tem a ver? Eu vou te explicar. Quando a gente tem muita vontade, uma vontade imediata, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu preciso comer isso, não consigo parar de pensar nesse alimento, aquela sensação de urgência. Porque o nosso sistema límbico lá que eu expliquei tá agindo e ele tem essa sensação de urgência. Quando você espera e respira 3 vezes, profundamente, tá? A gente aciona o nosso sistema parasimpático, que é o sistema de calma, que é o sistema mais racional. Então você age ali de uma forma irracional com uma forma mais racional. Talvez esse momento de respiração é o suficiente para você trazer a consciência do sentido de não vou comer isso agora. Ou daqui a pouco eu como, né? Outras ferramentas que vão te ajudar é escrever o que você quer comer, tá? Escreva num papel, escreva no celular, tire de dentro de você. Olhe aquilo, porque a gente tá tentando trazer um pouco mais o racional para aquele momento. Aquela sensação racional de que você consiga pensar e criar outras alternativas ali que não vão te prejudicar num todo. Além de tirar de dentro de você, é importante com que você olhe o que você está sentindo naquele momento, qual é a sensação. Aí você começa a entender o causador daquele sentimento, né? Então sim, nós precisamos nos autoavaliar para conseguir mudar aquilo que é natural, aquilo que acontece no piloto automático. Olha a diferença desses dois comparativos. Eu tô ansiosa e ansiosa eu como. Agora, olha isso. O meu chefe me deu um prazo muito curto. Eu não sei se eu vou conseguir realizar no prazo que ele me pediu e isso me deixa preocupada. Essa preocupação me deixa ansiosa e essa ansiedade eu como. Percebem a diferença desses dois cenários? Você explicou o que te fez ficar ansiosa. Foi o seu chefe te dar um trabalho num prazo curto de tempo. E na outra, você simplesmente falou, estou ansiosa e eu como. Um outro exemplo que pode acontecer na prática aí também de vocês é, eu fico frustrada, eu tô triste e aí eu como. Olha a diferença quando eu explico para mim mesma o que causou essa frustração. Eu falei para mim mesma que essa semana, após o almoço, eu não iria comer um doce. E eu não consegui cumprir. Isso me deixou frustrada comigo, porque eu não fiz algo que eu combinei comigo mesma. E essa frustração me deixa triste. E aí eu vou lá, triste, e como um doce. É muito diferente para nós mesmos entender como o nosso cérebro funciona. Porque a tendência é a gente repetir os nossos padrões, repetir e se tornar natural. Então, você vai fazendo isso, você vai começar a perceber os seus padrões. Qual é o seu padrão de comportamento? Qual é o sentimento
que faz com que você busque o alimento. No começo, gente, é bem confuso, é bem difícil de identificar, porque talvez você nunca se estimulou a olhar para isso, né? Então, se perguntar, o que eu tô sentindo agora? Por que que eu quero comer aquele alimento? O que que esse alimento significa para mim agora? São perguntas que são determinantes para você entender emoção e gatilho. O gatilho é aquela ação, né? O que acontece que me faz levar a comer? Ah, eu estou mexendo no meu celular, eu me comparo com outras pessoas e aquilo ali me deixa ansiosa. Ah, eu estou assistindo televisão, o tédio, o descanso me deixa com a mente vazia e me faz querer comer. Então, você está entendendo o seu gatilho e talvez apareça o sentimento. Então, o tédio, a frustração, a preocupação, a ansiedade, a frustração, a solidão, vão começar a aparecer emoções desde que você fique se perguntando, entendendo o que é que está acontecendo nesse momento. O que está acontecendo na sua vida para te deixar ansiosa, o que está acontecendo ali naquele momento que faz com que você queira comer. Qual é o sentimento por trás disso? Olhando para esse sentimento, a gente já consegue acionar menos as nossas partes mentais que faz com que gere preocupação, que gere ansiedade. Você olha para o causador daquilo e talvez pense, ok, como que eu vou agora agir para isso não se repetir? E aí você começa a mudar os seus padrões de pensamentos e fazendo aos poucos com que aquilo ali se transforme de outra forma. Então, sim, gente, vocês vão ter que pensar quando vocês se sentirem assim. Então, tivemos o passo número 1, né? Que o passo número 1 é pausar, respirar. O passo número 2 é entender o sentimento e o gatilho. E o passo número 3 é criar válvulas alternativas. Então, a gente sabe que os sentimentos ruins vão acabar aparecendo mais cedo ou mais tarde. Nós precisamos criar válvulas alternativas de bem-estar. É como se fossem cápsulas de bem-estar que vocês vão colocar na rotina de vocês e com isso vocês vão buscar menos alimentação. E pasmem, não tem uma receita de bolo, não tem algo que funciona para todo mundo. Às vezes o que funciona para mim não funciona para você. Então, o que vocês ouvirem aqui, vocês vão ter que testar. Vocês vão ter que testar na prática e testar verdadeiramente, porque às vezes a gente lê alguma coisa e a gente fala, ah, isso aqui não vai funcionar pra mim, e não testa, e às vezes pode ser mais prazeroso, pode ser mais legal do que você imaginava. Quantas vezes você não fez algo e falou, ah, eu não tava muito afim, mas foi muito show, foi muito legal. Então é isso que vai acontecer na prática. Crie alternativas que sejam realistas e aplicáveis na rotina, porque senão elas não vão funcionar na hora do vamos ver, na prática, no dia a dia. Por exemplo, eu escuto bastante o que no meu consultório? Ah, Cris, quando eu treino, eu me sinto muito bem, então isso é minha válvula de escape no dia. Pode ser, ela pode te ajudar, mas ela não deve ser a única. Por quê? Se você estiver estressado às 2 horas da tarde no seu trabalho, você vai conseguir parar às 2 horas da tarde e treinar? Para você se sentir bem? Então talvez não seja algo muito aplicável, mas algo que faz parte do seu bem-estar geral. E aí, para isso, a gente vai dividir o que você faz também com o que você está sentindo. Existem as emoções de alta energia, que são emoções grandiosas, raiva, ansiedade, frustração. Isso normalmente a gente tem que ter atitudes que tirem de dentro da gente, que façam que isso saia de dentro da gente, ou seja, algum movimento. Putz, eu tô sentindo isso, raiva, ansiedade, né? O que eu posso fazer? Posso, às vezes, dar uma volta na quadra, né? Então eu levanto, dou uma volta na quadra. Ah, eu posso fazer alguns agachamentos e alguns polichinelos, principalmente para pessoa que trabalha de home office, para pessoa que se estressou com o marido, com a família. Então eu posso fazer isso. Eu posso cantar uma música para fora, assim, sabe? Uma música que libera aquela adrenalina. Eu posso, às vezes, gritar dentro do meu travesseiro, liberar tudo aquilo que tá dentro de você, conversar com alguém, dançar alguma coisa.
Então, tentar ter alguma atitude que tire de dentro de você aquilo que pega. Se é um sentimento já de baixa energia, que é um sentimento de tristeza, que é um sentimento de melancolia, que é um sentimento de incapacidade, muitas das vezes, você vai precisar de coisas que te tragam um aconchego, né? Como um banho quente, um escaldapé com velas e uma musiquinha, um chá, ligar para alguém para conversar, coisas que te dão uma sensação de abraço, mas que não seja alimentação, que te dão essa sensação gostosinha. Fazendo isso, a alimentação perde o peso. E a última, se é incertezas, inseguranças, então eu não sei se eu vou dar conta de fazer isso. Normalmente a gente precisa de coisas que dão uma certa segurança. Como assim? Então se eu organizar minha gaveta, eu vou ficar um pouco mais segura que aquilo, né, que eu vou dar conta. Se eu escrever o passo a passo do que eu preciso fazer no meu dia para fazer aquilo, eu vou ter um pouco mais de segurança. Escutar de alguém, de alguns amigos, ler frases, mensagens que eles já me mandaram que me traga essa segurança. Então, as atitudes, elas podem ser, essas foram só alguns exemplos, mas elas podem ser diversas. Tem leitura, se conectar com a espiritualidade, fazer algo manual com as mãos, né? Então, bordar, fazer um quebra-cabeça, argila. Então, são coisas que você pode e deve colocar mais na sua rotina. Porque se fosse o nosso chefe pedindo pra gente fazer algo todos os dias que você não queria, você faria. Então, às vezes, a gente precisa fazer por nós mesmos, né? Fazer por nós, fazer pelo nosso bem-estar. E aí você vai ter o quê? Outras coisas que você faz quando você estiver sentindo sentimentos que não são muito agradáveis e você vai sentir ao longo da vida, que não seja alimentação. E por último, para a gente finalizar a nossa conversa, a gente precisa não buscar a perfeição e buscar a ressignificação do comer emocional.